Em seu altar eu entregarei a partir. Alô, meus amigos, aqui Davi Silveira, com muita alegria hoje, já vou bater um papo ao vivo nos estúdios da Rádio Efraim, a Rádio Gospel que mais cresce no Ceará, com ele, grande homem de Deus, pastor, cantor, compositor, palestrante e pai, Márcio Ferrari, já aqui no Sintonia Gospel. Que alegria, Davi, poder estar aqui com você. Obrigado, pastor, por ter aceitado o nosso convite, mas já começar, viu? Vamos que vamos. Não perde não, tá, gente? Não perde não. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Muitas vezes na vida é você e Deus. E é tudo. Deus é tudo em nossas vidas. Leandro Borges, sucesso Deus e eu, aqui na Rádio Gospel que mais cresce no Ceará. Vamos lá? Davi Silveira, entrevista. 3h, 11 minutos, com muita alegria. Eu recebo aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Efraim FM esse guerreiro de Deus, pastor Márcio Ferrari. Mais uma vez, boa tarde. A paz do Senhor seja contigo, homem de Deus. Feliz Dia dos Pais, ele também é pai de 4. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Davi, sempre é um prazer poder atender convite, principalmente esse que tem como cunho, tem como fundo, pano de fundo, trazer algumas experiências no qual o Senhor tem nos proporcionado. E se tratando do seu programa, que tem sido realmente expoente dessa programação das ondas sonoras, em especial da Rádio Efraim, a gente não pode jamais procrastinar, e sim aceitar, e é com alegria que estamos aqui para servi-lo. Muito bem, eu começo perguntando aqui, eu tenho um quadro no nosso programa, a partir das 15 horas, que quando tem entrevista não dá tempo, né? Mas o pastor entender a dinâmica, o que Deus fez na minha vida. Quando eu não estou entrevistando alguém, então o ouvinte grava um áudio, resumidamente, lógico, né? 2 a 3 minutos, compartilhando um testemunho, ou então a experiência que ele teve com Deus. Então, eu pergunto logo de início ao pastor Márcio Ferrari, quem era, há anos atrás, o Márcio Ferrari, o que Deus fez na sua vida? Davi, eu era alguém que carregava dentro do peito, do coração, um sonho muito grande de ser um jogador de futebol profissional, ganhar muito dinheiro, ficar famoso e poder tirar os meus pais da situação no qual nós vivíamos. Graças a Deus nunca passamos fome, mas eu venho de uma família muito simples. Minha mãe costurava nas madrugadas para suster de forma muito digna. Eu e meus irmãos, sou o primogênito, são 3 lá em casa, com meu pai funcionário público. E aí começa a desenvolver muito rápido, muito prematuro esse desejo, esse anelo de poder ser um jogador de futebol. E graças a Deus começa a acontecer as coisas de forma muito repentina, Davi, porque jamais eu esperaria em viver tão rápido aquilo que eu sempre sonhei. Por exemplo, eu com 18 anos de idade já subi para um profissional de Esporte Clube do Recife, com 19 já estou na Hungria, considerado Maradona de Budapeste, depois um time da Espanha me contrata, vou morar Astúrias, Almassora e Rijon. Então passo por todas essas fases, né, no campeonato europeu, e aí eu começo realmente a perceber o quanto Deus ele já estava trabalhando, embora não o conhecia. Depois da Espanha e Hungria, o Vasco me contrata agora no Rio. Agora eu passo a morar no Rio. O Vasco me colocou no Copacabana, no Otton Palace, ali de frente de Copa da Praia de Copacabana. E eu começo a sentir a degustação de coisas grandes que estavam para chegar. No Vasco eu estou ali com o Romário, com o Edmundo, com o Juninho Pernambucano. E aí eu começo a viver realmente de fato e direito a concretização daquilo que eu sempre imaginei, né, o poder viver. E aí as coisas começam a acontecer de forma natural. Do Vasco vou para o Chapecoense, depois Náutico, depois Bahia. E teve um dia que a TV Record me chamou para uma entrevista, Davi. E nessa entrevista
eu não conhecia Jesus, estava no auge da minha carreira, com um contrato da Universidade Católica do Chile em cima da mesa, os empresários com as passagens de avião, só precisando de um sim meu, mas depois desse programa tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Coincidiu uma final de calouros, que é Jesusdência, não é coincidência, não é verdade, Davi? É verdade. Onde estamos no propósito do Senhor. E aí cantou 3 pessoas, a primeira, só cantar aquela música lá da Belém do Pará, da banda Calypso. Os 3 convidados eram eu, uma juíza lá e um ortopedista, uma sumidade do estado de Pernambuco. Só que o programa tem uma expressão muito forte, muito profunda, repercutia todo o estado de Pernambuco, TV Record. Entrou o segundo, dançando aquelas músicas de raça negra e tudo, enfim. E o terceiro me entra. Baixa só um pouquinho esse fundo aí, Davi. Ele entra assim, Davi, por favor. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Eu fiquei assim, estupefato, sem entender o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo as lágrimas começam a cair dos meus olhos, um sentimento que eu nunca tinha sentido. Um cubículo, que era um estúdio, né? A televisão, as câmeras que deixam muito grande. Mas aí começa a ser, o homem começa a ser confrontado com coisas simples. Ali Jesus já começou a tocar o seu coração, naquele momento. De forma poderosa. Eu nunca tinha sentido, Davi, o que eu senti. Olha, Davi, já joguei no Maracanã com 70 mil pessoas. Joguei no Arruda com 68 mil pessoas e fui eleito melhor do classe. Está tudo aí nas internet da vida. Na Hungria me chamavam lá de Maradona, na Espanha me chamavam de La Máquina. Mas nenhum desses lugares que nós sentimos de perto o glamour, né, a fama, o reconhecimento, o carinho das pessoas, pôde me proporcionar o que eu sentia em 15 minutos. Quando alguém começa a cantar, a louvar, a invocar, na verdade, em adoração a Deus que eu não conhecia. A coisa começa a mudar a partir dali. E aí, 2 meses depois, eu entrego minha vida a Jesus, e aí começa toda a obra da vida. É forte. Aí começou, que ano foi isso, pastor? Qual foi o ano? 1999. 1999. Eu tinha 11 aninhos nesse tempo. Eu tenho 51 hoje. Você tem quanto, Davi? Eu fiz 38, dia Parece 28 de julho. muito novo, rapaz. E eu confesso que eu poderia ter sido um jogador de futebol. Eu não seria locutor. A primeira alternativa era jogador, aquele estilo Romário, centroavante. É mesmo, Davi? Por quê? Eu vou lhe confessar, já que está falando sobre esse momento Futebol, inicial, por que não deu certo? Porque eu tenho asma, infelizmente. Então eu cheguei até os 12, 13, 14 aninhos a fazer escolinha, me destacar, ganhar medalha, troféu e tudo mais. Só que quando eu já estava na pré-adolescência, vamos dizer assim, eu cheguei para o meu papai, que já mora no céu, infelizmente, e disse: pai, eu não quero ir mais não. E por que, meu filho, você não gosta tanto de futebol, de bola? Realmente eu gostava. Porque eu comecei a ter naquele momento o entendimento, vou dizer, nem a maturidade, né, porque era muito novo, o entendimento que eu sempre seria um jogador limitado fisicamente se eu insistisse ainda mais, porque asma não tem cura, infelizmente, tem tratamento. Então eu jogava o primeiro tempo, pastor, com todo gás. No segundo tempo já estava... não conseguia acompanhar o ritmo dos outros colegas. Então eu achei melhor precocemente desistir. Aí com 17 anos já comecei no rádio, na época do Grupo Cidade de Comunicação, aqui no Ceará, e daí segui e não parei mais. Mas eu poderia ter me destacado. Infelizmente, Deus me trouxe para, infelizmente ou felizmente, vamos dizer assim, para outros segmentos. Pela sua voz dá para perceber, Davi, que você realmente tem que seguir esse caminho da comunicação, né? Da locução, a voz. Né, pessoal? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Eu fui curado da asma, Davi. Eu tinha muita ansiedade, e essa ansiedade, ela provocava, às vezes, algumas fobias. E uma dessas fobias era uma falta de ar. E Jesus me curou. Eu tinha meus 16 anos, né? Para glória de Deus. Pronto, isso aí, para a gente entender o início da história, foi em 99. 99. Okay. A partir daí, como que Deus foi trabalhando na sua vida, aqui de maneira resumida, que eu creio que a história é muito bonita e a gente teria o prazer de ouvir em detalhes, mas infelizmente logo mais às 4 da tarde, daqui a uns 20 minutos, tem um culto da tarde que a gente vai colocar lá ao vivo daqui a pouquinho após a nossa programação. Mas para edificar a vida de quem está ouvindo agora a nossa programação, quem também está no Instagram, como foi que chegou ao momento de o
Márcio Ferrari, que ainda não era pastor em 99, chegou a esse momento de ser pastor de ovelhas. Ô Davi, eu jogava no Chapecoense e todas as vezes que acabava o treino, a gente se reunia lá no hotel e tudo, enfim. E uma dessas reuniões, Deus usou uma pessoa, colocou a mão no meu peito, era o meu massagista, infelizmente morreu, o saudoso Douglas, e disse assim: Márcio Ferrari, a partir de hoje, o tempo do teu futebol acabou. Porque dali foi um confronto e uma afronta muito grande, porque eu tenho Deus falou na boca dele? Na boca, diretamente. Olho no olho. Olho no olho, tete a tete, cara crachá. Um recado de Deus forte. Foi forte, e aí eu comecei a ficar chateado com ele, porque 4 filhos, só vivia daquilo, não sabia fazer outra coisa. E aí ele começa a chorar. Quando ele começa a chorar, Davi, eu vi que o negócio era sério. E ele disse assim, ó: tu verás o que eu farei na tua vida quando deixar de sonhar o teu sonho e passar a sonhar o meu sonho. Te levarei a nações, e enquanto tu abris a tua boca, curarei enfermos, cegos enxergarão, paralíticos andarão, e colocarei você diante de grandes multidões para pregar a minha palavra e propagar o meu amor. Mas não durou muito não, Davi. Isso foi 2002, aproximadamente. Quando chega em 2013, eu tenho um amigo chamado Juninho Pernambucano. Esse cara é um amigo meu, ele jogou no Lyon, jogou no Vasco. Jogou na seleção. Seleção brasileira. E aí ele pegou alguns CDs meus e levou para a seleção brasileira. E um desses CDs caiu na mão de um pastor que é cirurgião dentista lá em Lyon, na França. Gostou muito, ele me liga, disse: quer vir para a França aqui? Se vou. E aí Deus abriu porta na França, na Inglaterra, depois fui para Dubai, depois fui para Israel. Eu conheço quase 19 países, né? Quase 19 países. E para a honra e glória do nome de Jesus, aquilo que eu pensei em viver no futebol, Deus me deu na obra missionária. Glória a Deus. E a questão de compor e gravar para Jesus Cristo, também já foi na sequência nesse período aí? O pastor acabou de falar que levar o CD para mostrar lá. Isso. Já era CD gospel nesse Já período? era CD gospel, e a sua pergunta foi muito importante e pertinente ao assunto, viu, Davi? Parabéns. Eu pergunto porque às vezes acontece, só um adendo, pastor, de a pessoa começar na carreira musical, mas não no segmento gospel. Aí acaba aceitando Jesus toca e já começa a gravar gospel. No seu caso, especificamente, já iniciou no mundo musical cantando música gospel ou não? Davi, você está preparado para ouvir o que eu vou dizer agora? Nunca cantei, nunca toquei. Nunca fiz uma aula de cântico e nunca fiz uma aula musical de violão. Eu toco violão hoje, ministro com violão. Mas foi um milagre mesmo, foi uma ferramenta que Deus me deu. E respondendo a sua pergunta, eu começo a acordar de madrugada e escrever as músicas, sem perceber nada, sem ter aquela convicção que realmente eu tinha aquele talento. Eu jamais imaginaria que um dia eu pudesse escrever, compor, cantar. E hoje eu tenho 362 canções, alguns cantores para esse mundo afora, graças a Deus, nos deu a honra de trabalhar com algumas canções nossas. E por aí vai. Deus tem feito grandes coisas, Davi. Sérgio Lopes, já ouviu falar, Davi? Sim, grande cantor, tenta um amigo, sucesso. Esse gravou uma música minha, eu e ele, né? Chamado Pelejas. Esse é meu irmãozão. E aí Deus tem feito grandes coisas e eu só tenho a agradecer ao Senhor. Inclusive, eu vou dar um rápido testemunho meu, pessoal. Vou confessar aqui, porque para mim é uma alegria duplamente ser seu colega de emissora, estar podendo compartilhar esse nosso bate-papo, um pouco da sua história de vida, do que Deus fez, as experiências. E alguns dias atrás, a minha vida é muito corrida, mas quando eu tenho tempo eu estou ouvindo a programação. Gosto de prestigiar os colegas, ok? E de repente eu ligo à noite o rádio e digo: poxa, peraí, gostei aqui da comunicação dele, vou ouvir. Que legal. E eu continuei ouvindo e eu juro pela vida dos meus filhos, eu tenho 2 bênçãos, um de 10 anos e um de 7 anos. Qual o nome dele, Davi? Enzo Gabriel de Castro Silveira, 10 anos, Nicolas Benício de Castro Silveira, 7 anos. Um beijo, Enzo. Um beijo, Nicolas. Nicolas, o nome do meu neto, tá? Pois é. Aí, pastor, resumindo aqui, quando eu ouvi a sua comunicação, eu fiquei tudo arrepiado. Eu disse: poxa, tem algo diferente aí. Deus é verdadeiramente com esse homem. Eu que bênção. Não conheço ainda pessoalmente, mas só em ouvir pelo rádio, eu senti a presença forte de Deus. Que bênção, que bênção. E depois o Lemuel, na sequência, tocou
essa música, que é um dos grandes sucessos dele, que é cantor e compositor, e eu fui procurar no YouTube. Falei, Lemuel, reservadamente, dando o zap, como é o nome desse louvor? Pelo amor de Deus, me diz aí, porque eu quero ouvir novamente. Fiquei ouvindo horas e horas após a programação, que é de terça a sexta, você não pode perder, de 9 às 10 da noite. Isso, é isso, pastor? isso. Programa abençoado, com participação de ouvintes, muito dinâmico. É tempo da graça, né, Davi? É bênção. E geralmente toca essa música. E eu procurei no YouTube, o Lemuel, Davi, é Salmo 121. E inevitavelmente, pastor, a lágrima desceu. Que maravilha, que bênção. Então, realmente, é Deus na vida dele. Porque você está ouvindo, e você que está no Instagram aí, está visualizando o que Deus fez na vida dele. Como é possível um cidadão que nunca teve aula de música, Verdade. que nunca foi compositor, que nunca foi cantor, e de repente Deus acorda ele de madrugada, como ele relatou aqui, e já começa a compor, já começa a gravar, começa a receber convites. Enfim, você pode procurar aí no YouTube, bota aí Pastor Márcio Ferrari, tem grandes sucessos. Eu, particularmente, eu gosto dessa aqui, ó. Salmo 121. É forte. Tem até algum testemunho, alguma história interessante em relação ao Salmo 121, pastor? Tem sim, Davi. Eu fui para aquele monte Sabianguaba. Sim. Eu sempre tiro um momento para ir lá orar e tudo, enfim. Um desses momentos que eu tirei, começou a vir essa música lá em cima, no cume do monte. Já era uma certa hora da madrugada. Eu começo a chorar acerca do que Davi falou. Porque quando ele disse no Salmo 121, uma afirmação, sabemos que essa afirmação que ele fez, levarei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, foi oriunda justamente da indagação, dos conflitos dele com a sua própria alma. Davi não está brigando com ninguém, senão com ele. Porque isso é uma pergunta, né, Davi? Quando ele diz, de onde virá o meu socorro, a minha alma? Isso. E ele mesmo responde, o meu socorro virá do Senhor. E aí nasceu Salmo 121. Então, por favor, pastor, ao vivo, um trechinho com ele, pastor Márcio Ferrari. Sucesso, Salmo 121. Essa música é muito foda. Muito forte essa música. Quer que eu cante? Quer que eu cante? Você quer que eu cante? Sim. Ah, é? Quando elevo os meus olhos para os montes e no horizonte eu buscarás respostas das indagações que a minha alma faz, procurando explicações quando a paz me faltar, em momentos que os meus inimigos vierem me afrontar, pois aquele que me guarda não dorme, me envolve com sua poderosa mão. É fiel aquele que sempre me protegeu, não vem dos montes, nem do horizonte, meu socorro vem de Deus. Alô, Davi! Pois aquele que me guarda não dorme, me envolve com sua poderosa mão. É fiel aquele que sempre me protegeu, não vem dos montes, nem do horizonte, meu socorro vem de Deus. Eita, coisa boa, hein, Davi? É bom demais. Olha o som dessa guitarra aí, Davi. Aleluia!
Quando elevo os meus olhos para os montes. Vai lá, Davi. E no horizonte eu buscarás respostas das indagações que a minha alma faz, procurando explicações quando a paz me faltar, em momentos que os meus inimigos vierem me afrontar. Pois aquele que me guarda não dorme, me envolve com sua poderosa mão. É fiel aquele que sempre me protegeu, não vem dos montes, nem do horizonte, meu socorro vem de Deus. Pois aquele que me guarda não dorme, me envolve com sua poderosa mão. É fiel aquele que sempre me protegeu, não vem dos montes, nem do horizonte, meu socorro vem de Deus. Alô, Davi! Uou! É bom demais, glória a Deus. É forte, Davi, é Pastor forte. Márcio Ferrari, rapidamente aqui no Zap, nosso ouvinte Vilani mandou um áudio, vamos ouvir, pastor. A minha vida muito corrida, mas pelo teu tempo estou ouvindo a programação e prestigiar os colegas, ok? E te pedi na rádio, disse, poxa, peraí, gostei aqui na comunicação dele. Ela gravou aqui, ó, confirmando que está ouvindo. Ela fala, Vilani, nosso ouvinte aqui no Zap da Rádio Efraim, meu neto também é Nicolas, sou Silveira também. Será que somos parentes? Família Silveira? Estou ouvindo esse testemunho. Tem, família Silveira grande, né? Tem Silveira em todo canto. Verdade. Talvez. Vamos investigar. Tem áudio também aqui da Bárbara Silveira, mãe dos meus meninos. Vamos ouvir. Os sonhos da mulher de Cachoeiro, da Maraponga, para desejar um feliz Dia dos Pais. Oh, legal. Beijo. Tem mais. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sou Bárbara Silveira, falando aqui diretamente do José Val, que estou aqui na casa do meu irmão, pastor José Gomes. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Que legal. Desse mundão de meu Deus, especialmente para o meu amado, meu esposo Davi Silveira, meu filho, quero agradecer pelo paizão, pelo pai maravilhoso que você é para os nossos filhos, para o meu irmão, pastor José Gomes, aqui a missionária Nataliane, a irmã Tatiane também, está todo mundo aqui ligado aqui, diretamente da Maraponga. Um abraço, Deus abençoe. Glória a Deus. Davi, deixa eu mandar um abraço para a irmã Bárbara, sua amada esposa. Irmã Bárbara, Sou ouvinte dela também, viu? Ah, Sua fã, maravilha. do seu trabalho também, toda noite ela tá ligada. De terça a sexta. Obrigado, Bárbara. Parabéns pelo esposo, pelo amigo, pelo pai de família. E parabéns por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês, tá bom, Bárbara? Um abraço grande. Esse ano isso aí é amado, viu? Tá confirmando aqui também a audiência. Esse é nosso. Esse aí é nosso, Davi. Esse aí é nosso. Alô, Anderson! Pastor, quem quiser conhecer o seu ministério, fica lá na cidade dos funcionários. É isso? Faça um convite aí, fica à vontade, o espaço aqui é nosso. Antes do convite, eu queria dar um furo jornalístico. Pode ser, Davi? Fique à vontade. Hoje eu tenho um culto. Sim. Mas se tratando do seu programa, eu fiz questão de vir, gente. Obrigado. Minha esposa disse, meu filho, e a hora? Vai dar tudo certo, mas tenha calma. Vou lá, volto, dou um abraço, Davi, aprendo um pouco lá, etc e tal, e retorno. Então nós estamos ali na Avenida Desembargador Gonzaga 999, de frente à MC, perto do Lago Jacareí, lugar totalmente familiar, convidativo. Fácil acesso. Facílimo acesso. E quando temos um culto agora às 17h30, eu estou na porta da igreja para lhe receber com um abraço, em nome do Senhor Jesus. Dias de culto e o nome do ministério lá, pastor? Comunidade cristã maravilhosa, Graça Sul. Tem sido uma igreja, graças a Deus, o Senhor tem nos dado a sustentabilidade todos os dias. Quinta-feira, 19h30, domingo,
às 17h30. Ok. Pastor Márcio Ferrari, como agora há pouco o senhor relatou, a gente tem um tempinho ainda aqui, antes do culto da tarde, eu queria muito aproveitar, eu sei que já você está caminhando lá para o culto, no ministério, mas eu queria aproveitar um pouco mais da sua história. A gente parou no momento que Deus lhe acordou e já abençoou com esse dom de compor, de cantar, toca também violão, enfim, tudo dom de Deus. Mas, após esse momento, como é que foi a chegada ao ministério, ao pastoreio de ovelhas e o resumo um pouco da sua história hoje? Como é que está o momento atual do pastor Márcio Ferrari? Para a glória de Deus. O Davi Silveira, as suas duas perguntas foram totalmente adstritas daquilo que o senhor já tinha separado para nós. Como, por exemplo, está totalmente ligada, conectada e dependente daquilo que o senhor tem nos feito. Respondendo a sua pergunta, preste bem atenção, isso aqui é interessante. Você que está nos ouvindo agora, está nos dando essa audiência maravilhosa, tem um cantor que é nosso amigo em comum chamado Sérgio Lopes. Então, no ano 2007, Sérgio Lopes me liga, estava num evento aqui em Fortaleza, eu em Recife, que eu sou pernambucano, né? Ele disse, pastor Márcio, está onde agora? Eu disse, estou voltando de uma igreja. Se você quer vir em Fortaleza, que eu falei da sua história aqui com um pastor estadual, ele ficou muito curioso de saber. Aí mandou avião, foi muito rápido. As coisas de Deus é muito rápida. As coisas de Deus são muito rápidas quando ele tem propósito, quando ele tem pressa. Eu vim para Fortaleza, assisti um culto, cultuei ao Senhor junto com eles, e no meio do culto, o Davi Silveira, a igreja com 900 pessoas, no culto de Santa Ceia, uma sede estadual, ele disse, eu quero chamar um amigo, pastor Márcio Ferrari, que é amigo do meu cantor, Sérgio Lopes, para cantar uma música, eu não esperava. E através dessa música, Deus fez um mover tão grande que esse pastor tão amigo, hoje ele se encontra em Londres, né? Ele é líder estadual lá na Inglaterra, em Londres em especial, disse, quero você comigo. Aí deu toda a condição, vim embora com toda a família e Deus começa uma obra maravilhosa. Eu fui regional aqui da Graça, no R.S. Soares, durante 5 anos. Depois abrimos o nosso próprio ministério, né? De forma ordeira, consensual, coisa de Deus. E fiquei na frente como pastor presidente há 10 anos no ministério chamado Adorai. E aqui fundamos 12 igrejas dentro do estado de Ceará, Davi. Eu já trabalhando, vai nos dando graça e vitória, e aqui estamos para testemunhar. Glória a Deus. E como foi a chegada do pastor Márcio Ferrari à família Rádio Afraí FM? Como surgiu esse convite? Eu tenho uma ovelha que faz a propaganda aqui da sua empresa, né? Casas Óticas, Emanuel. Ele caminha com a gente lá na Maravilhosa Graça. Parceiro da programação. Parceiro. É o Marcelo Teixeira. Alô, Marcelo, um cheiro, Marcelo. E já estamos juntos, hein? 5h30, 17h30. E ele me fez um convite para fazer rádio. Pastor, o senhor já fez rádio? Eu disse, só 17 anos. Ele ficou rindo. Aí disse, quer voltar para a rádio? Já fazia 4, 5 anos que eu não fazia mais rádio. Disse, quero, eu gosto. Eu tinha um programa de televisão aqui, Davi. TV Hit. 11 a 1 da tarde. Era um sucesso total. Mas eu confesso a você, os nossos amados ouvintes, que eu gosto mais de rádio. Eu sei que você também gosta mais de rádio, né, Davi? Eu estou vendo o seu jeito. A minha esposa briga comigo, porque eu já fui repórter nacional do Ferreira Aragão. E tive essa oportunidade também, né? Ainda na época não era formado em jornalismo, mas já tinha experiência de comunicação. Comecei muito jovem no rádio. E ele me deu essa oportunidade, eu sou muito grato. Só que era para ser repórter policial. E como eu queria a experiência, eu acabei aceitando. Só que com 2 anos eu cheguei para ele, que é um grande amigo, e eu tive, só eu e ele, a conversa sincera que eu sentia falta do rádio. Embora a televisão é um outro mundo, uma experiência também interessante, mas eu gostaria de voltar a me dedicar ao rádio, e se porventura eu pudesse ficar só gravando os comerciais que eu já fazia, eu agradeceria se pudesse assim ser feito. Ele olhou para mim e disse assim, Davi, você sabe quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar agora? Eu tive a minha primeira chance na televisão com mais de 40 anos. Eu estou lhe dando a chance a nível nacional, na época que era o Esporte Interativo, lá do Rio de Janeiro. A gente gravava aqui, resumindo, e mandava via internet o programa pronto para lá e retransmitia via parabólicas para todo o Brasil, certo? Que legal. E eu era o repórter na época principal e gravava os comerciantes, a voz padrão também. Poxa. Aí eu disse, pois é, eu sou muito grato pela oportunidade. Ele disse, olha, você tem 20 e poucos anos e está sendo visto por todo o Brasil. É uma grande vitrine, uma grande oportunidade. Eu disse, pois é, mas eu acho que
não é isso que Deus quer para mim. Por favor, atenda o meu pedido e continue meu amigo. Davi, tudo bem, eu compreendo. E na época eu acho que era solteiro, ele estava conhecendo que hoje é minha esposa, né? E... Dona Bárbara. Dona Bárbara Silveira, né? E depois se tornou Silveira também. Bárbara é o nome da minha filha, tá? Aí, pastor, resumindo, porque o foco aqui é a sua história, mas para entender dentro desse contexto, porque eu voltei também para o rádio, a minha paixão. Eu nasci no rádio, meu pai foi autor de rádio por mais de 5 décadas, 56 anos. Tem raiz, tem raiz. Então, com 7 anos de idade, já estava no estúdio, auxiliando, atendendo os ouvintes, né, dando aquele apoio para o paizão. Então, quando ele não teve mais condição física, por conta da idade avançada, de apresentar, eu tive que assumir, eu tive a missão, ainda com 17 anos, sem experiência, eu fui me moldando e aprendendo, porque a vida é um eterno aprendizado. Verdade. E daí surgiu gradativamente essa paixão, a TV foi uma consequência, mas não fechem portas, um dia a gente volta, mas como repórter policial eu acho difícil, porque foi uma experiência que foi bacana para o currículo, mas eu via, pastor, que não era o meu perfil. Embora eu me dediquei, me esforcei, eu não queria decepcionar o meu amigo, confiou, me deu a oportunidade. Mas ele compreendeu e a gente seguiu a jornada. Me formei em jornalismo e surgiu esse convite aqui para a Rádio Efraim. Pouca gente sabe, aqui na Rádio Efraim, além desse programa, aos domingos, eu também sou a voz padrão das chamadas, dos comerciais, enfim, do tema da rádio. Ai dos comerciais e dos temas da rádio, se não sim. fizesse isso, Davi. Então, eu sou muito grato também por essa oportunidade, quem está aqui para colaborar. Né, é verdade. Enfim, pastor Márcio Ferrari, eu gostaria de fazer diferente. Como eu falei no início da nossa, não diria entrevista, um bate-papo aqui. No instante passou, né, Davi? A coisa flui com tanta naturalidade, espontaneidade e clareza que fica gostoso, né? O povo tudo querendo mais, ó, tá vendo? Eu gostaria de abrir aqui o espaço. Vamos fazer de conta que a gente está agora no ar no programa do pastor Márcio Ferrari. Tá. Como é que ele faz? Ele fala, gente, se você quiser ligar agora, quiser mandar um áudio, pedir uma oração, falar comigo, fique à vontade. As linhas estão liberadas. Então vamos imaginar que eu sou agora o Lemuel Machado, ou o Paulo Machado. Tá. Vamos inverter aqui os papéis. Estamos aqui ao vivo com o programa do pastor Márcio Ferrari. E você, ouvinte da Rádio Efraim FM, que quiser mandar o seu áudio, quiser mandar aqui o seu pedido de oração, interagir com a gente, fica à vontade no 859-9299-7396, porque com certeza Deus usa muito a vida desse homem de Deus. E o pastor fica à vontade aí para mandar a sua mensagem para a família, para os amigos. Ele está transmitido aqui também ao vivo no Instagram, na live. Quem quiser seguir o pastor Márcio Ferrari no Instagram, qual é o arroba do pastor? Márcio Ferrari 7, número 7. Márcio Ferrari 7, só isso, arroba. Pastor Márcio Ferrari 7. Vou fazer agora uma pergunta que parece um clichê, mas todo mundo sempre faz essa pergunta quando entrevista alguém que canta. De tantos sucessos, tantas composições, enquanto os nossos ouvintes aí mandam as suas mensagens, o seu áudio, enfim, a sua interatividade, eu pergunto, eu gostei muito do Salmo 121, mas ele tem muito sucesso. Então eu pergunto, tem alguma que tem aquela preferência que o pastor escuta em algum momento, poxa, essa música aí, eu não consigo esquecer, ela toca muito, sempre, em qualquer momento, a minha vida, a minha jornada. É difícil escolher uma, né, pastor? Imagino. Mas tem uma ou duas que tem alguma história que marca muito a sua vida? Tem sim. A minha esposa costuma dizer justamente isso que você acabou de falar, Davi. É difícil escolher uma música para a glória de Deus. Porque cada uma é uma experiência, é uma história. Cada um nasce justamente de uma situação muito peculiar em função daquele momento que a gente está vivendo, etc. e tal. Mas tem uma que serve como esteio para o meu ministério. Foi aquela música que Deus deu, assim, Deus dá algo para tornar o seu ministério notório. E através dessa música, proporcionar, quem sabe, uma repercussão que, consequentemente, gerará o conhecimento dos ouvintes. Chama-se Pedro. Essa música é muito forte, Davi. Essa música eu gravei ela em francês, cantei ela em Lyon, uma cidade da França. E no dia que eu cantei essa canção, Adorando ao Senhor, muitos franceses entregaram a vida ao Senhor Jesus. Foi muito forte. E temos um clipe no YouTube, Pedro, Márcio Ferrari, bota lá, dá o teu like. Eu estou aprendendo essa linguagem agora moderna. Meus filhos pegam muito meu pé. Meu pai, sai de dentro do mato, meu pai.
Então essa música Pedro, respondendo a sua pergunta, Davi Silveira, tem sido uma música que realmente tem nos dado esse esteio ministerial. Então vamos ouvir um pouquinho, ele vai compartilhar aqui, vai cantar ao vivo mais um grande sucesso, na voz do homem de Deus, pastor Márcio Ferrari. Sucesso, Pedro. Escuta a letra dessa música, Davi. Escuta a letra, Davi. Tá? Por que me abandonaste? É ao vivo, tem nada combinado, é ao vivo, é no improviso, ao vivo. Quando tudo por ti eu fiz, te chamei para me seguir, deleguei funções a ti, um ministério em ti eu vi, pescador de homens. Onde é que tu estavas? Isso é Jesus falando com Pedro, Davi Silveira. Na hora da minha aflição, perguntaram se me conheces. Um abraço, Davi. Tu respondestes não. Oração do homem pecador. Ao vivo e a cores, Davi. Tudo fiz e faço por amor. Nas horas mais difíceis, porque tu me negaste. Olha o refrão, Davi, como é fundo. Pedro, o galo já cantou, e angústia já te tomou. Olha, esquece o que passou. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, eu te amo e o perdão te dou. É forte demais, né? Glória a Deus, viu, Davi Silveira? Eita, glória a Deus. É ao vivo, ao vivo. Onde é que tu estavas? Alô, pastor Carlos. Na hora da minha aflição. Pastor Márcio Ferrari está diretamente do programa aqui. Meu querido, amado Davi Silveira, um dos grandes jornalistas que temos aqui no estado do Ceará. Tu respondestes não. Tu respondestes não, não. Rede social tá bombando aqui, viu, Davi? Tudo fiz e faço por amor, por amor. 92,1. E aí vai, Davi. É coisa linda. Porque tu me negaste, Pedro. O galo já cantou. Lindo, lindo. já te tomou. Tá no YouTube, pastor Márcio Ferrari. Clipe oficial. Esquece o que passou. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, eu te amo e o perdão te dou. Modulação bonita agora. É forte, Davi. É. É isso aí, Paulo, Perinaldo. Pedro, tu me amas. Pedro,
eu te dou. Pedro, tu me amas. Pedro, eu te amo. E o perdão te dou. É forte, Davi. 92,1. Rádio Efraim. É bom demais. Dom de Deus, como ele falou no início, você que está ligando agora na Rádio Efraim FM, estamos batendo um papo aqui abençoado com o homem de Deus, grande guerreiro, pastor Márcio Ferrari. Maravilha. Aí você escuta esse cidadão cantando, louvando, compondo. De onde vem esse talento? É dom de Deus. Nunca teve aula de canto, nunca teve aula de instrumentos, nunca teve professor para ser compositor, enfim. De repente, Deus levanta. Estou te abençoando. Vai levar o meu nome nas nações, vai louvar para mim e para todo mundo que precisa ouvir a minha palavra. É verdade. Glória a Deus. Pastor, é uma pena a gente estar na reta final do nosso programa, a conversa tão boa que daria para a gente conversar até quando Deus quiser, se assim permitir. Mas eu vou pedir que, por gentileza, rapidamente, o senhor faça uma oração aí abençoando a nossa programação, os nossos ouvintes. Agradecer aqui a audiência da ouvinte Lúcia Martins Leite. Ela fala aqui no Zap da Rádio Efraim. Paz e graça. Sucesso para você, pastor Davi, aqui profetizando. Eu não sou pastor ainda, mas é cedo. Amém. Glória a Deus. Que louvor lindo, é forte demais. Quero parabenizar o meu pastor Ricardo Dias. Aliás, meu esposo Ricardo Dias. Que Deus continue cuidando dele. Aí, ó. Mais gente aqui. A Sandra Maria Menezes. Aleluia, boa tarde. Glória a Deus pela palavra do Senhor Jesus. Amém. Estamos ligadinhos aqui na Rádio Efraim FM 92.1, conectados com você a Jesus. Conectando você a Jesus, né? Enfim, também ouvinte fiel. Pastor Márcio Ferrari, fique à vontade. Deixe Deus lhe usar, por gentileza. Amém. Olha aí pela nossa programação, pela nossa conversa, que foi tão abençoada por Deus, esse momento que vai ficar guardado no nosso coração, com muita gratidão e carinho, ele ter se disponibilizado, ter saído da casa dele, ter vindo com carinho, com boa vontade, antes do culto que ele vai já para a igreja, e está aqui com toda a atenção à nossa programação. Eu só tenho a agradecer de coração mais uma vez a sua disponibilidade. Davi, como é o nome do programa? Programa Sintonia Gospel. Sintonia Gospel. Antes de nós orarmos, muito rápido o objetivo aqui. Interessante é que o Jesus de Mateus capítulo 24 foi diferente do Jesus do Apocalipse. O Jesus de Mateus, do Evangelho de Mateus capítulo 24, foi um Jesus que ultrapassou a parede, violando toda a lei de Newton, Isaac Newton, e liberou uma palavra sobre os discípulos que estavam totalmente atônitos, amedrontados e com medo. E ali ele disse: a paz seja convosco. Ele arrebentou as portas, né? Violando a lei da física. Mas o Jesus de Apocalipse disse assim: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei de forma educada. Sentarás comigo na mesa, ceará comigo, vou cear contigo e tu comigo. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero liberar sobre a tua vida o Jesus do Evangelho de Mateus capítulo 25. Que qualquer sorte de empecilho, de adversidade que possa estar, quem sabe, ameaçando você, provocando medo, amedrontando, arrefecendo a sua fé, ele vai arrebentar as portas, os portais, os cadeados, os ferrolhos de bronze, se for possível, para te socorrer. Estou dizendo isso, Davi Silveira, com muita responsabilidade, porque eu sei que eu estou diante de pessoas que estão glorificando a Deus, estão agradecendo a Deus, estão reconhecendo o quanto Deus tem ajudado, etc. e tal. Mas eu estou também diante de pessoas, nós estamos diante de pessoas que estão precisando urgentemente de um socorro. Eu sei o que eu estou falando. Essa pessoa está nos ouvindo agora, Davi Silveira. Está precisando urgentemente de um socorro. O Jesus que ultrapassa, o Jesus que derriba qualquer tipo de objeções, qualquer adversidade, intempéries, percalços da vida, possa estar destruindo e desfazendo toda a resistência do mal e alcançando justamente onde quer que a senhora esteja. Agora,
e alcançando justamente onde quer que o Senhor esteja agora. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por essa tarde. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estarmos aqui, falando do que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida desse amigo, que do nada o Senhor faz surgir na minha vida, nos dando, Senhor, o conforto e a alegria de ser honrado. Por isso, Senhor, me sinto, não por obrigação, mas por gratidão também de honrá-lo. E Dona Bárbara e todos os seus filhos, o Enzo, o Nicolas, essa família sacerdotal, que o Senhor possa prosperar mais e mais, Senhor. Obrigado, Deus, por esse canal de bênção que é o teu filho Davi Silveira. Que a tua mão esteja com ele, que essa voz ungida que o Senhor confiou possa alcançar corações, possa ultrapassar os muros, as barreiras e ministrar paz aos corações aflitos nesse momento. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelo meu pai. Obrigado pelos meus filhos, que hoje me deram um feliz dia dos pais. Fica conosco, nos dê hoje a graça do teu Espírito para pregar uma boa palavra e abençoar quem precisa ser abençoado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, pastor Márcio Ferrari. Davi Silveira, entrevista. Com muita alegria, compartilhamos um pouco desse momento maravilhoso e abençoado por Deus, com esse guerreiro de Deus, pastor Márcio Ferrari. Pastor Márcio Ferrari, suas considerações finais e a gratidão eterna pela sua atenção e o carinho com a nossa programação. Davi, que Deus abençoe, continue aí sendo essa boca de Deus, esse arauto, e precisando, estou aqui sempre, de prontidão, para poder servi-lo com muita alegria em nome do Senhor Jesus. E lembrando que de terça a sexta, ao vivo, de 21 9 horas, às 10 da noite, ele está aqui na nossa programação. Faça o convite aí mais uma vez para a nossa audiência acompanhar também o seu trabalho, pastor. O programa é Tempo da Graça, tem como pano de fundo poder atender você, interagir com você, ao vivo, orar ao vivo. E eu quero lhe convidar desde já, 21 horas até as 22 horas, uma horinha só, um instante passa, de terça a sexta. Eu espero você. Ok, obrigado, pastor Márcio Ferrari. Feliz Dia dos Pais mais uma vez, que Deus abençoe, um excelente culto, que Deus possa continuar usando sempre a sua vida poderosamente, um cheiro nos seus 4 filhos, na esposa, em todas as suas ovelhas, e que Deus abençoe cada vez mais a sua jornada. Obrigado, pastor Davi, Deus abençoe, meu querido. Fica com Deus. Vamos juntos tocar a última de hoje. Daqui a pouquinho tem o culto da tarde, ao vivo para você, do Ministério Efraim, sede Fortaleza, Avenida Gugel do Amaral, 1272, Messejana. Mas agora eu te pergunto, tá chorando por quê? Foi um sucesso, viu? Eita, glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Precisando do seu amigo, vem aqui. Cidadão tão ocupado. Tá só começando. Veio aqui. Deus, obrigado. Vamos juntar a sua depois comigo também. Faz uma visita a gente depois de conhecer o trabalho. Aqui, eu fico aqui na verdade até 7 da noite. Você é daqui, é pra gente. A gente está aqui profissionalmente. Tá, eu chego aqui. Que ele está cuidando. Domingo, domingo, todo domingo. E fico até 7 da noite porque vai acabar onde que você chegou. Da noite, aí 7 da noite eu tô liberado. Mas eu vou dar um jeito. Tem meu telefone aí pra A gente vai falando. Foi benção ou não foi benção essa live aqui, ó? Segue aí no Instagram, pastor Márcio Ferrari. Qual é o arroba, pastor? Márcio Ferrari 7, gente. Márcio Ferrari 7, tá? Vai ser um prazer. E antes de colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme.